O calor abrasador do deserto não deteve Moisés em sua jornada de retorno ao Egito. Desde o momento em que Deus lhe apareceu na sarça ardente, ele soubera que sua vida tomaria um rumo diferente. O humilde pastor estava agora encarregado de uma missão divina: libertar o povo hebreu da escravidão. Era uma tarefa monumental, mas ele caminhava com a certeza de que não estava sozinho. Ao seu lado, Arão seguia em silêncio, compartilhando do mesmo propósito. Cada passo os aproximava do confronto inevitável com o governante do Egito, o poderoso Faraó, que reinava sobre uma nação próspera e cheia de orgulho. Moisés sabia que não seria fácil dobrar o coração endurecido daquele homem, mas confiava nas palavras que Deus lhe havia dito. O tempo dos hebreus no Egito estava chegando ao fim. À medida que se aproximavam das imponentes muralhas do palácio, Moisés sentiu o peso do passado. Durante muitos anos, ele viverá naquele lugar, cercado pelo luxo e pelos rituais da corte. Agora, tudo parecia distante. O palácio que outrora representará poder e segurança agora era o símbolo da opressão de seu povo. Mas Moisés não vinha mais como um fugitivo. Em suas mãos, carregava o cajado que representava o poder de Deus, e em seu coração, a promessa de libertação. Ao passar pelos portões do palácio, Moisés sabia que o futuro de toda uma nação estava em jogo. Ele se preparava para enfrentar Faraó, certo de que o orgulho do governante seria um dos maiores obstáculos. Ainda assim, o chamado de Deus ecoava em sua mente. A missão estava apenas começando, e o confronto com o poder dos deuses egípcios estava prestes a acontecer. Quando Moisés e Arão entraram na sala do trono, o ambiente estava carregado de opulência e poder. As paredes estavam decoradas com intrincados hieróglifos e imagens de deuses egípcios, refletindo a magnificência e a riqueza da corte. O trono de Faraó, elevado e adornado com ouro e pedras preciosas, dominava a sala, conferindo ao governante uma aura de autoridade absoluta. Faraó, com seu manto real e coroa imponente, observou os visitantes com um olhar de desdém. Moisés, mantendo a compostura, ergueu seu cajado e o lançou ao chão. Imediatamente, o cajado se transformou em uma serpente, deslizando com movimentos sinuosos pelo piso de mármore. A serpente era majestosa e assustadora, simbolizando o poder divino que Moisés representava. Os magos egípcios, conhecidos por suas habilidades e encantamentos, foram chamados para demonstrar suas próprias habilidades. Com um gesto ritualístico, eles lançaram seus próprios cajados ao chão, que também se transformaram em serpentes. O salão ficou cheio do sibilo das serpentes, criando um ambiente de tensão palpável. No entanto, a serpente de Moisés, com uma força sobrenatural, avançou e devorou as serpentes dos magos. O contraste entre a serpente de Moisés e as dos magos era claro e impactante. Enquanto as serpentes dos magos se contorciam e eram consumidas, o olhar de Faraó mudou de curiosidade para uma mistura de surpresa e frustração. Apesar do impressionante milagre, o coração de Faraó permaneceu imperturbável. Ele olhou para Moisés e Arão com um olhar de ceticismo, desafiando a prova de poder que acabará de testemunhar. O desafio estava apenas começando, e o confronto entre o poder divino e a obstinação do Faraó estava apenas começando a se desenrolar. A atmosfera estava carregada de expectativa enquanto Moisés e Arão se preparavam para o próximo ato. Com a rejeição de Faraó ainda fresca, a ordem de Deus era clara: transformar as águas do Nilo em sangue. Moisés, obedecendo ao comando divino, ergueu seu cajado sobre o rio majestoso e fez o gesto que indicava o início do milagre. Imediatamente, as águas do Nilo começaram a mudar de cor, passando de um azul vibrante para um vermelho profundo e sinistro. O rio, que antes era fonte de vida e sustento para o Egito, agora se tornava uma massa de sangue. Peixes mortos flutuavam na superfície, e o cheiro de decomposição se espalhava pelo ar, criando um ambiente de caos e horror. Os egípcios, alarmados e desesperados, tentavam encontrar água potável, mas a cena do Nilo transformado era impossível de ignorar. O pânico se espalhou rapidamente, pois a principal fonte de água do país estava contaminada. O impacto foi imediato e devastador, afetando não apenas a vida cotidiana, mas também a economia e a religião egípcia, profundamente ligadas ao rio sagrado.
Os magos egípcios foram chamados para replicar o milagre, mas sua tentativa de transformar outras fontes de água em sangue não fez mais do que intensificar a crise. A imitação foi rudimentar e não conseguiu amenizar a situação desesperadora. Mesmo com a habilidade mágica dos magos, era evidente que o poder de Deus era incomparável e incontrolável. Apesar da evidência clara do poder divino, Faraó permaneceu teimoso e resistente. Embora reconhecesse a magnitude da praga, seu coração endurecido não lhe permitia ceder às exigências de Moisés. A recusa de Faraó em liberar o povo hebreu só servia para intensificar a crise, preparando o cenário para novas pragas e confrontos. Após a transformação do Nilo em sangue, Moisés e Arão retornaram à presença de Faraó para anunciar a próxima praga. Sem hesitação, Moisés fez um novo gesto com seu cajado, invocando a ordem divina para que uma nova praga caísse sobre o Egito. Em questão de momentos, as rãs começaram a emergir das águas e se espalhar por todo o país. A primeira aparição das rãs foi acompanhada por uma sensação de desconforto crescente. As criaturas anfíbias começaram a surgir em grande número, invadindo as casas e palácios. Elas saltavam sobre os móveis, se amontoavam em cada canto e criavam uma sensação de caos e nojo. O barulho incessante do crocitar das rãs preenchia o ambiente, tornando-se uma presença constante e perturbadora. Os egípcios tentavam desesperadamente se livrar das rãs, mas a infestação era implacável. Não havia lugar seguro. As rãs se infiltravam em cada aspecto da vida cotidiana, desde a comida até os utensílios domésticos. O desconforto era palpável, e a situação rapidamente se tornava insuportável para o povo egípcio. A praga desafiava não apenas a sanidade, mas também a higiene e o bem-estar geral. Os magos egípcios, conhecidos por suas habilidades, foram novamente chamados para lidar com a nova praga. Eles tentaram replicar o fenômeno das rãs com seus próprios encantamentos, mas a situação só piorou. Em vez de aliviar o problema, as tentativas dos magos apenas aumentaram o número de rãs, tornando a crise ainda mais grave. A impotência dos magos diante da praga reforçou o poder absoluto de Deus. Diante da calamidade, Faraó finalmente ofereceu uma concessão, prometendo aliviar o sofrimento dos egípcios se Moisés e Arão intercedessem para remover as rãs. No entanto, uma vez que a praga foi retirada, Faraó voltou a endurecer seu coração, recusando-se a cumprir a promessa. A teimosia de Faraó persistia, e o ciclo de pragas estava longe de terminar. Após a retirada da praga das rãs, a tensão no Egito permaneceu alta. Moisés e Arão retornaram para confrontar Faraó novamente, com a nova ordem divina para a terceira praga, a infestação de piolhos. Moisés fez o gesto com seu cajado, e imediatamente, a terra se encheu de piolhos, invadindo o Egito com uma nova forma de tormento. Os piolhos começaram a aparecer em toda parte, cobrindo homens e animais. A infestação era insuportável, os piolhos se agarravam aos cabelos e à pele, causando uma coceira incessante e desconforto para todos os egípcios. O cenário de caos e frustração era evidente, com o povo tentando desesperadamente se livrar das pequenas criaturas que infestavam suas vidas. Os magos egípcios foram chamados mais uma vez para tentar replicar ou aliviar a nova praga. Apesar de seus encantamentos e tentativas de imitar o fenômeno, eles falharam em criar piolhos ou aliviar a infestação. O poder de Deus demonstrava-se mais uma vez como incontestável, e os magos, frustrados, não conseguiam competir com a magnitude do milagre. A incapacidade dos magos de replicar a praga fez com que eles reconhecessem a força divina por trás dos eventos. Eles admitiram a Faraó que o poder de Deus era inigualável, o que serviu para destacar ainda mais a impotência dos encantamentos egípcios. A situação se tornava cada vez mais crítica, com o desconforto generalizado e o reconhecimento crescente da supremacia do Deus de Israel. Mesmo diante da nova calamidade, Faraó manteve seu coração endurecido. Apesar de reconhecer a magnitude da praga e a incapacidade de seus magos, ele não cedeu às exigências de Moisés e Arão. A obstinação de Faraó continuava a desafiar o poder de Deus, preparando o terreno para novas pragas e intensificando a crise no Egito. Depois da praga dos piolhos, o Egito ainda se recuperava do caos, mas Faraó permaneceu inflexível. Moisés e Arão retornaram à corte de Faraó com um novo aviso: caso ele não libertasse os hebreus, uma nova praga seria desencadeada.
Assim, Moisés levantou seu cajado mais uma vez, e o Egito foi tomado por uma infestação de moscas. As moscas surgiram de forma súbita e avassaladora. Milhares delas apareceram em todas as regiões do país, invadindo casas, ruas, palácios e templos. As moscas voavam por toda parte, cobrindo tudo em sua passagem, enchendo o ar com um zumbido incessante. A invasão das moscas trouxe uma nova onda de desespero e angústia para o povo egípcio. O que tornava essa praga ainda mais assustadora era sua seletividade. Enquanto as regiões egípcias eram infestadas por moscas, a terra de Gósen, onde os hebreus viviam, permaneceu intocada. Isso não apenas destacava o poder divino, mas também enviava uma mensagem clara a Faraó: o Deus de Israel estava protegendo seu povo e castigando o Egito. A presença constante das moscas não apenas causava desconforto físico, mas também afetava gravemente a vida cotidiana. Alimentos, utensílios e até mesmo corpos humanos eram infestados por moscas, tornando o ambiente insuportável. A praga abalava o moral do povo, e a incapacidade de se proteger ou escapar das moscas apenas intensificava a frustração e o desespero. Diante da calamidade crescente, Faraó tentou uma nova negociação com Moisés. Ele prometeu permitir que os hebreus fizessem seus sacrifícios a Deus, mas com restrições severas. Moisés recusou, insistindo que os hebreus deveriam ser libertados completamente. Mesmo após o fim da praga, com as moscas desaparecendo por intervenção divina, Faraó voltou a endurecer seu coração e renegou suas promessas. Apesar das pragas anteriores, o coração de Faraó permaneceu endurecido. Moisés e Arão, em nome de Deus, voltaram a confrontar Faraó com um novo aviso: se ele não libertasse o povo hebreu, uma praga mortal atingiria os animais do Egito. Faraó não deu ouvidos, e assim a quinta praga foi desencadeada. A praga atingiu os rebanhos de forma rápida e devastadora. O gado egípcio começou a adoecer e morrer em grande número, desde os bois até os cavalos, camelôs e ovelhas. As vastas planícies do Egito, antes repletas de vida e prosperidade, agora estavam cobertas pelos corpos inertes dos animais, criando uma paisagem desolada e silenciosa. O cheiro da morte pairava no ar, e a economia egípcia, fortemente dependente do gado, começou a colapsar. Uma vez mais, o povo hebreu foi poupado. Nenhum dos animais pertencentes aos israelitas, que viviam em Gósen, foi afetado pela praga. Essa proteção seletiva reforçava a mensagem divina de que o Senhor estava protegendo seu povo e castigando o Egito, que continuava a oprimir os hebreus. Enquanto a devastação dos animais se espalhava pelo país, os egípcios enfrentavam um impacto imediato e profundo da perda de seu gado. Sem bois para trabalhar nos campos ou cavalos para transportá-los, a vida cotidiana do Egito ficou paralisada. A crise econômica e social intensificou-se, e a população começou a sentir as consequências diretas da obstinação de Faraó. Mesmo com a destruição em larga escala, Faraó permaneceu implacável. O orgulho e a teimosia do rei o impediram de reconhecer o poder de Deus ou de libertar os hebreus. Ele enviou mensageiros para verificar se os rebanhos dos hebreus haviam sido realmente poupados, e ao descobrir que nenhum animal hebreu havia morrido, seu coração endureceu ainda mais. Faraó, mesmo diante de evidências inegáveis, continuava a resistir. Com o Egito já enfraquecido pelas pragas anteriores, Moisés e Arão voltaram a Faraó com uma nova advertência. Dessa vez, Deus ordenou que Moisés tomasse cinzas de um forno e as lançasse ao ar diante de Faraó. Assim que Moisés cumpriu a ordem divina, as cinzas se espalharam e se transformaram em feridas dolorosas, atingindo homens e animais em todo o Egito. As úlceras surgiram de maneira súbita, cobrindo o corpo de todos os egípcios com feridas inflamadas. As dores eram insuportáveis, com as feridas crescendo e se espalhando rapidamente. O povo, já exausto e fragilizado pelas pragas anteriores, não conseguia suportar o sofrimento. Até mesmo os magos de Faraó, que antes tentavam rivalizar com os milagres de Moisés, foram atingidos pelas úlceras e não puderam se apresentar diante de Faraó devido à gravidade de suas próprias dores. O impacto das úlceras era devastador. O povo egípcio, incluindo a nobreza e a realeza, estava agora fisicamente marcado pelo castigo divino. Ninguém estava isento da praga, e a humilhação e o desespero tomavam conta da população.
As atividades cotidianas foram interrompidas, pois a dor causada pelas feridas tornava impossível qualquer tipo de trabalho ou interação. Enquanto o Egito sofria, mais uma vez os hebreus permaneceram intocados. Na terra de Gósen, não havia úlceras, e os filhos de Israel continuavam a ser poupados do julgamento divino. A distinção clara entre o povo egípcio e os hebreus evidenciava o poder e a proteção de Deus sobre seu povo escolhido. Mesmo com seu próprio povo em grande agonia, Faraó se recusou a se render. A obstinação do rei se tornava ainda mais irracional, enquanto o Egito afundava em miséria. Ele continuava a rejeitar as exigências de Moisés e Arão, recusando-se a libertar os hebreus, mesmo diante da dor intensa e da destruição que se espalhava por sua terra. Após a praga das úlceras, Moisés e Arão novamente se apresentaram diante de Faraó com um novo aviso. Desta vez, Deus declarou que enviaria uma praga jamais vista no Egito, uma tempestade de granizo tão devastadora que arruinaria o país. Moisés instruiu Faraó a permitir que seu povo partisse ou enfrentasse essa destruição. Faraó, como de costume, ignorou o aviso. Moisés, então, ergueu suas mãos para o céu, e os céus se abriram. Uma tempestade violenta começou a se formar, com trovões ecoando e nuvens escuras cobrindo o horizonte. Logo, enormes pedras de granizo começaram a cair, acompanhadas de raios que incendiavam tudo o que tocavam. O som do granizo batendo contra o chão e os edifícios era ensurdecedor, e o pânico tomou conta do Egito. As pedras de granizo esmagavam tudo em seu caminho. Árvores foram arrancadas, plantações foram destruídas e os campos do Egito, antes férteis, foram reduzidos a escombros. Animais que haviam sobrevivido às pragas anteriores foram mortos, e os egípcios que não buscaram abrigo foram severamente feridos ou mortos pela fúria da tempestade. O Egito, que já estava debilitado, afundou ainda mais no desespero. Enquanto o Egito era consumido pela destruição, a terra de Gósen, onde os hebreus viviam, permaneceu em paz. Não caiu uma única pedra de granizo sobre os campos ou sobre as casas dos filhos de Israel. A distinção entre a terra dos egípcios e a dos hebreus foi mais uma vez uma prova clara do poder e da proteção divina. Em meio ao caos, Faraó, pela primeira vez, demonstrou sinais de arrependimento. Ele chamou Moisés e Arão de volta ao palácio e admitiu seu pecado, prometendo libertar os hebreus se a praga fosse interrompida. Moisés orou a Deus, e o granizo cessou, mas, como nas pragas anteriores, assim que a tempestade passou e o perigo imediato foi afastado, Faraó voltou a endurecer seu coração, recusando-se mais uma vez a cumprir sua promessa. Após a destruição causada pelo granizo, Moisés e Arão voltaram a Faraó com mais um aviso. Se Faraó não libertasse o povo hebreu, Deus enviaria uma praga de gafanhotos que devoraria tudo o que restou após o granizo. Mais uma vez, o coração de Faraó estava endurecido, e ele se recusou a libertar os israelitas. Então, Moisés ergueu o cajado e um vento forte soprou sobre o Egito. Logo, uma nuvem escura de gafanhotos apareceu no horizonte, cobrindo o céu e trazendo uma escuridão ameaçadora. Milhões de gafanhotos desceram sobre o país, devorando cada folha verde, cada fruto e todas as plantações que restaram após a tempestade de granizo. O que o granizo havia deixado intacto, os gafanhotos destruíram completamente. O Egito se viu mergulhado em uma calamidade total. As árvores ficaram nuas, e os campos, antes férteis, agora estavam vazios e estéreis. Nenhuma planta ou fruto foi poupado pela invasão dos insetos vorazes. As colheitas futuras estavam comprometidas, e a fome parecia inevitável. A desesperança tomou conta do povo egípcio, que olhava para as terras devastadas sem saber como sobreviveriam. Mais uma vez, a terra de Gósen, onde os hebreus viviam, não foi atingida pela praga. Os gafanhotos não cruzaram os limites da região, e o povo de Israel foi novamente protegido pela mão divina. O contraste entre a prosperidade em Gósen e a devastação no restante do Egito tornou-se ainda mais evidente, reforçando o poder de Deus sobre os eventos. Diante da devastação completa e da pressão crescente de seus próprios conselheiros, Faraó, em um momento de desespero, chamou Moisés e Arão de volta ao palácio. Ele admitiu seu pecado e prometeu libertar os hebreus se a praga fosse retirada. Moisés orou a Deus, e um vento forte soprou os gafanhotos de volta para o Mar Vermelho. No entanto,
Assim que a praga cessou, Faraó voltou a endurecer seu coração, e mais uma vez se recusou a libertar os hebreus. Após a devastação dos gafanhotos, Moisés e Arão voltaram a Faraó com mais um aviso. Desta vez, Deus enviaria uma praga de escuridão, tão densa que poderia ser sentida. O Egito seria envolto em trevas durante 3 dias, um sinal claro do poder divino e da urgência para que Faraó libertasse o povo hebreu. No entanto, como nas vezes anteriores, Faraó endureceu o coração e se recusou a ceder. Então, Moisés estendeu suas mãos para o céu, e uma densa escuridão começou a cobrir o Egito. O sol desapareceu, e uma escuridão palpável envolveu a terra. Por 3 dias, os egípcios viveram em trevas profundas. Ninguém podia enxergar o outro, e as atividades diárias foram completamente interrompidas. O silêncio dominava, e o medo se espalhou por todo o país, à medida que a população se sentia impotente diante dessa praga misteriosa. As trevas não afetaram a terra de Gósen. Enquanto o Egito estava mergulhado na escuridão, os hebreus viviam com luz em suas casas, iluminados pela providência divina. O contraste entre a escuridão opressiva que cobria o Egito e a luz que resplandecia sobre os hebreus reforçava mais uma vez a diferença entre aqueles que estavam sob a proteção de Deus e os que se opunham a seu povo. Durante esses 3 dias de trevas, Faraó refletiu sobre sua situação. O medo tomou conta do seu coração, e ele finalmente chamou Moisés e Arão de volta ao palácio. Desta vez, ele tentou barganhar, permitindo que os hebreus fossem embora, mas insistindo que o gado e os rebanhos permanecessem no Egito. Moisés, porém, recusou-se a aceitar qualquer concessão incompleta. Com raiva, Faraó expulsou Moisés e Arão de sua presença, ameaçando-os com morte se voltassem a aparecer. O coração de Faraó estava mais endurecido do que nunca, e ele não tinha intenção de libertar os hebreus, mesmo diante da escuridão sobrenatural que havia assolado sua terra. Após a 9ª praga, a teimosia de Faraó continuava inabalável. Mesmo com o Egito assolado pelas pragas, ele se recusava a libertar os hebreus. Foi então que Deus instruiu Moisés a preparar o povo para a última e mais devastadora das pragas, a morte dos primogênitos. Este ato seria o golpe final que forçaria Faraó a libertar os filhos de Israel. Deus ordenou que Moisés instruísse os hebreus a sacrificarem um cordeiro sem defeito e a marcarem os umbrais de suas portas com o sangue do animal. Naquela noite, o anjo da morte passaria por todo o Egito, e todas as casas marcadas pelo sangue seriam poupadas, enquanto os primogênitos das famílias egípcias seriam mortos. Esse sacrifício seria lembrado para sempre como a Páscoa do Senhor. À meia-noite, o anjo da morte desceu sobre o Egito. O silêncio da noite foi quebrado pelo choro e lamento em todas as casas egípcias, desde as famílias mais humildes até o palácio de Faraó, onde o próprio filho do rei foi levado. Nenhuma família egípcia escapou da tragédia, e o luto se espalhou por todo o país. Ao perceber a magnitude da tragédia, Faraó finalmente cedeu. Ele chamou Moisés e Arão ainda durante a noite, em desespero, ordenou que eles deixassem o Egito com todo o seu povo, levando consigo seus rebanhos e tudo o que possuíam. Faraó não suportava mais o sofrimento, e o povo egípcio, em prantos, implorava para que os hebreus partissem rapidamente. Os hebreus, já preparados, obedeceram às instruções de Moisés e partiram naquela mesma noite, carregando suas famílias, pertences e o pão sem fermento, pois não havia tempo para que ele levedasse. Era o início de uma nova jornada, a caminho da terra prometida. O povo partiu em massa, guiado por Deus, que os conduzia por uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, sinalizando sua presença constante entre eles. O êxodo foi o cumprimento das promessas que Deus havia feito aos patriarcas, e o início de uma nova era para os filhos de Israel. Eles deixaram o Egito como uma nação livre, levando consigo o legado das pragas, que jamais seriam esquecidas. Mas ainda havia desafios à frente. A libertação do Egito era apenas o começo da jornada para a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre as histórias da Bíblia e os mistérios por trás delas, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe seu comentário com suas dúvidas, e fique atento para mais conteúdos impactantes como este. Que Deus abençoe sua jornada de fé, e até o próximo vídeo no Histórias Bíblicas.